Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando do material que eu tenho postado aqui. Eu sei que o Kafka é uma ferramenta assim, muita informação, um material bem denso, que a gente tem que escutar uma vez, escutar duas, escutar três, tentar entender a forma como ele trabalha, como ele processa ali as mensagens, mas vai valer muito a pena depois quando a gente começar a colocar aí, a criar as nossas integrações utilizando o Kafka, o que ele consegue produzir, o que ele consegue processar, e isso vai ser bem importante aí na utilização no dia a dia do teu trabalho, no dia a dia do teu desenvolvimento, tá bom? Esse é o vídeo 3. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu fiz 2 vídeos, tá? Um vídeo anterior a gente fala muito de producer. O vídeo 1 eu falo dos conceitos básicos, algumas implementações ali que a gente consegue realizar com Kafka. Então, se você está chegando, batendo de paraquedas aqui já direto nesse vídeo, eu te aconselho a você voltar no primeiro vídeo, assistir ele, ir para o segundo e aí depois chegar nesse aqui, tá bom? Então vamos nessa. Para a gente começar falando sobre o Kafka, né? Hoje a gente vai falar sobre os consumers, né? A gente vai entrar no conceito de consumer. O que é um consumer, né? O consumer são aplicações que você desenvolve e que você consegue ali integrar ele com o Kafka e consumir as mensagens que ele está publicando ali na fila, que estão ali na fila, que é no tópico no caso, e ele consegue processar tudo que está chegando ali. Então, todo esse consumer ele segue também um processo, ele segue algumas configurações, e é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos nessa. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marco Augusto Seabra, né? Eu sou arquiteto de software, de sistemas, e trabalho muito com desenvolvimento, muito com arquitetura em grandes empresas. Eu ia te pedir uma coisa agora, se você puder clicar no joinha desse vídeo, puder compartilhar esse vídeo com alguém e puder me seguir no meu canal, eu te agradeço muito, tá bom? Se você estiver gostando do conteúdo, é claro, tá? Então vamos nessa. Então, para a gente representar aqui o que a gente estava falando, né? Eu tenho aqui um producer no nosso tópico sales, que ele vai ficar mandando mensagens aqui, né, para diferentes partições. Lembrando que cada partição dessa, ela pode estar em diferentes brokers, né, em diferentes hosts, em diferentes containers, aí depende da tua implementação, tá? E algum desses pode cair. A gente, né, nos vídeos anteriores a gente falou sobre isso e como é que a gente garante a resiliência do Kafka, tá? E eu tenho um consumer consumindo esse tópico. Tudo que vai caindo ali nessas partições, o consumer vai lendo e vai processando de acordo com a necessidade, tá? Então, o que é um consumer? Um consumer é qualquer aplicação, qualquer código que você desenvolva em qualquer linguagem de programação que consiga conectar no Kafka e ler essas mensagens. É basicamente isso. Ele vai ter ali um plugin de conexão, vai ter um usuário, uma senha, uma chave aí de segurança, né, que você vai conseguir se conectar ao Kafka, e ele vai ficar lendo e processando essas mensagens ali que estão sendo enviadas para esse tópico sales, tá? Uma coisa interessante que tem no Kafka é o seguinte, ele tem o conceito de Consumer Group, tá? O que é isso, Consumer Group? Consumer Group é um grupo de consumers que conseguem processar as mensagens que estão chegando no tópico. O que eu ganho com isso, tá? Então pensa assim no seguinte cenário, né? Eu tenho ali duas instâncias do teu programa, né? Dois servidores startados com o teu programa, 2 pods, 2 containers que tem esse programa startado, eles estão consumindo o tópico sales, né? Então, o primeiro consumer ali, o primeiro servidor, o primeiro pod que você subiu, que está plugado ali, dentro desse consumer group, ele vai ler da partição 0 e da partição 1. E o segundo vai ler da partição 2. Tá? Então ele consegue paralelizar, vamos dizer assim, o processamento dessas mensagens. Imagina que você precise de um throughput muito alto
de todas as mensagens que estão chegando ali no teu tópico, e você precisa subir mais instâncias para dar conta de processar toda a demanda que está ali no Kafka, dentro desse tópico. Então você pode subir várias instâncias e você pode colocar essas instâncias dentro de um consumer group, e esse consumer group ele vai conseguir processar tudo que está no tópico sem mandar mensagens duplicadas, né, para serem processadas. Então o que vai mandar para o consumer 1, que é o que está consumindo ali da partição 0 e 1, ele não manda para o consumer 2, vamos botar assim, que é o que está lendo da partição 2. Aí você pode perguntar, poxa, mas eu tenho que configurar de qual partição que ele vai ler e tudo mais? Não, isso é feito de forma automática pelo Kafka. Você só vai criar um consumer group, vai subir, vai conectar esse consumer group no tópico sales, e ele vai fazer todo esse processamento de forma, toda essa distribuição de qual partição cada consumer group vai ler, tá bom? Então, vamos pensar aqui que a gente tenha um consumer group com 3 instâncias, tá? Ou seja, 3 servidores, 3 containers, 3 pods startados aí do lado para consumir esse tópico, tá? Então, ele vai acabar conseguindo ler de cada partição, né? Porque são 3 partições que podem estar em diferentes brokers, e ele vai acabar conseguindo ler de cada partição de forma a conseguir um processamento melhor desse volume de mensagens que são enviadas para o nosso tópico, tá bom? Agora, vamos imaginar que você suba mais uma instância de consumer aqui e coloque dentro desse consumer group. Se você fizer isso, você vai ficar com essa instância ociosa, porque cada partição, cada consumer vai ler de uma partição, porque só tem 3 partições no nosso cenário aqui do tópico sales. Então você vai ficar com essa instância parada, ociosa ali, sem funcionar e sem ler nenhuma mensagem, tá bom? Então é bem importante entender, quando a gente começar a desenhar o nosso sistema, a gente tem um entendimento mais ou menos de quantas partições a gente vai ter, quantos brokers a gente vai ter, para a gente entender quantos consumers a gente precisa ter para ter um throughput adequado das nossas mensagens, tá bom? Então, assim, se você colocar mais instâncias, você vai estar gastando dinheiro, né, que é recursos de cloud, recurso computacional, enfim. E se você colocar menos, você não vai conseguir paralelizar todas as mensagens que estão sendo processadas no tópico sales. É basicamente isso. Bem, um outro cenário possível que a gente pode ter aqui no nosso Kafka é a gente ter um tópico sales, um outro tópico products, 2 producers mandando, um producer A e um producer B mandando mensagem para a nossa fila, e esses caras estarem distribuídos em partições, em diferentes brokers, tá? E eu tenho um consumer group consumindo desses 2 tópicos, tá? Então imagina no cenário aqui que a gente tem 4 consumers, 4 workers, 4 instâncias do nosso consumidor, e aí eu tenho, na verdade aqui são 5 partições. Então tem 4 consumers para 5 partições, tá? O que acontece aqui? Ele vai ler da partição 0, 1 e 2. Repara que nesse consumer aqui, ó, ele está lendo de 2 tópicos, porque eu não tenho a quantidade aqui correta, não é nem correta, né, mas a quantidade necessária aqui para eu ler de forma individualizada as mensagens que estão sendo jogadas ali no nosso tópico. E aí o que ele faz? Ele automaticamente sobrecarrega um consumer aqui, ele coloca 2 tópicos para processar dentro de um consumer ali para processar esses dados. Então ele está lendo tanto da partição 2 do tópico sales, quanto da partição 0 do tópico products. E ele acaba processando, isso não tem problema, tá? Se você entende que isso está atendendo ao teu negócio, atendendo ao que você precisa, não tem problema. É só uma questão aqui de distribuição mesmo das mensagens, tá bom? Agora, vamos pensar um outro cenário aqui, né?
Imagina que em algum momento a gente perca ali um consumer, né? Por algum problema de instância, ele pare de funcionar, ele deu algum problema e precisa ser reiniciado, né? Automaticamente o Kafka ele tem o que a gente chama de consumer rebalances, que ele consegue rebalancear, reequilibrar ali o envio de mensagens para os consumers. Então, se eu tenho um consumer group com 4 instâncias e ele perde uma, ele fica com 3, ele automaticamente faz o rebalanceamento desse envio de mensagens para esses consumers e para conseguir ali processar o que está chegando. Isso vale tanto para quando eu removo uma instância ou cai alguma instância, ou quando eu adiciono. Ele faz esse cálculo, recalcula e começa a processar essas mensagens para os consumidores, tá? Para o consumer group ali, tá bom? Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre criptografia, né? Como que eu criptografo uma mensagem, né? Aqui, basicamente, só a nível de conhecimento, o Kafka, ele consegue criptografar a mensagem do producer para o broker, tá? E ele também consegue criptografar a mensagem também do broker para o consumer, tá? Esse caminho que ele faz, tanto do producer para o broker e do broker para o consumer, é criptografado. Agora, a mensagem que ele armazena no Kafka, no broker ali, não é criptografada, tá? Isso, se você precisar criptografar essa mensagem que vai ali no Kafka, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que bolar uma estratégia aí e pensar, de repente eu consigo criptografar já a mensagem que está saindo do meu producer e consigo ler essa mensagem lá no meu consumer, porque eu vou ter a chave ali para fazer para descriptografar a mensagem, tá bom? Então é só para vocês terem esse entendimento sobre criptografia de mensagens ali no Kafka. Bem, sobre autenticação e autorização, o Kafka também consegue, né? Você consegue criar ali credenciais de acesso, né? E consegue adicionar usuários para conseguir se autenticar no Kafka ali. Inclusive dá permissões de leitura, de escrita em determinados tópicos ali. Você pode configurar isso por tópico, por usuário, enfim, você consegue ter essas definições aí bem específicas, aí, bem granularizadas, tá? Isso é importante porque às vezes se você tem um time aí que vai precisar trabalhar com diversos microserviços, equipes separadas, informações confidenciais de determinado negócio e que você não pode deixar qualquer pessoa se conectar ali naquele tópico e ler aquelas informações, tá bom? Isso é bem interessante aí também. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Kafka Connect, né, que é um tópico bem interessante aqui do Kafka. Imagina o seguinte, né, a gente está falando aqui de producers e consumers, né, nesses vídeos que a gente tem falado, mas isso tudo você pode fazer de diferentes formas no Kafka, né? O Kafka Connect ele veio para resolver um problema de você não precisar desenvolver as integrações para criar produtores ou consumidores no Kafka, tá? Então imagina que você precisa coletar dados e informações de um RP como Salesforce, ou você precisa pegar informações ali de um banco de dados MySQL, Oracle, ou você precisa ler alguma informação que está num arquivo texto que é jogado em determinado diretório. Então, assim, o Kafka Connect são vários plugins aí, vários conectores mesmo, que foram desenvolvidos de uma forma para facilitar o teu trabalho de ter que desenvolver uma aplicação para ir lá se integrar com determinadas aplicações de mercado e jogar para dentro do Kafka como mensagem, tá? Ele consegue fazer isso de forma já disponível, só você subir esse serviço, subir essa instância, esse worker com o Kafka Connect, fazer as configurações de acesso, né? Se for um banco de dados, vai ter ali usuário, senha, endereço e tudo mais. Se for um RP, aí já são outras informações. Ele consegue se plugar
nesses recursos e jogar isso tudo para uma fila de mensagens. Ou você pode customizar isso também. Isso faz uma diferença impressionante no ganho de performance que você tem e na entrega do teu produto ou serviço, né? Você consegue ganhar uma velocidade que você teria que desenvolver toda uma estrutura para conseguir fazer esse trabalho que já está pronto através do Kafka Connect, entendeu? Bem, só para a gente ter um exemplo, né? A gente tem aqui algumas das possibilidades que a gente pode jogar dados aí para o Kafka, inserir dados como producers, né? A gente tem aqui o Postgres, Syslog, arquivos CSV, Salesforce, JDBC, MQTT, Oracle, SQL Server, arquivos JSON, HTTP aqui, né, que eu falei, né? Desse lado de cá a gente tem o Google BigQuery, né? A gente tem o Salesforce, o Elastic, o Splunk. Cara, tem diversas integrações aqui. O S3, ó, até pegar do S3, Snowflake, diversas integrações aqui que a gente pluga no Kafka e essas integrações criam, né, tópicos ali e vão enviando, produzindo mensagens ali através de producers que as aplicações, né, aí suas aplicações podem consumir essas filas e realizar o trabalho de uma forma assim que vai diminuir muito o trabalho que você teria para desenvolver esses tipos de integrações, entendeu? Bem, e como é que isso funciona, né? Ele fica ali monitorando, né? Se for, por exemplo, um, um Postgre da vida, né? Postgre, ele fica ali monitorando se inseriu algum registro, onde eu estou apontando naquela tabela, se atualizou algum registro, né? Eu posso definir ali triggers, gatilhos ali que podem disparar um evento, produzir um evento, e esse evento ele vai gerar um producer ali, uma mensagem que vai ser inserida na nossa fila, no nosso tópico ali no Kafka, e vai estar ali processando e mandando essas informações a todo momento, sem eu precisar criar todo um programa para fazer esse tipo de integração, tá? E ele fica ali escutando essa tabela ou escutando o Salesforce, determinadas configurações, ou o arquivo, no S3, por exemplo, jogou um arquivo ali, ele vai lá e processa esse arquivo, e trata esse arquivo, coloca como processado, isso tudo de forma integrada com o Kafka. Só para deixar claro aqui, o Kafka Connect não é o Kafka, são instâncias independentes do Kafka Cluster, por isso que eu botei essa imagem aqui, essa arquitetura, vamos dizer assim. Então ele trabalha separado do Kafka, é um cluster separado, são instâncias que rodam de forma separada, como se fossem programas mesmo, e rodam em outro lugar, e eles se conectam ao Kafka Cluster para produzir essas mensagens. São producers que produzem essas mensagens e enviam ali para o nosso Kafka, tá bom? De maneira separada. Então, só para exemplificar aqui, imagina que o nosso Connect Cluster, né? Ele tem aqui 3 workers, tá? E eu tenho o conector A e eu consigo criar tarefas para esse conector A. E eu posso criar 1, 2, 3 tarefas, né? Posso criar até mais. E aí ele distribui essas tarefas dentro dos workers, tá bom? Dentro do nosso cluster. Ele faz o balanceamento dessas tarefas. Imagina que a minha primeira tarefa seja pegar dados do Salesforce. A outra tarefa seja se conectar lá num banco Postgre e ler, de ficar monitorando uma insert de algum dado, ou atualização de algum dado. E uma task 3 seja ficar lendo ali do Twitter todos os tweets postados em determinado lugar. E essas tarefas, ele vai acumulando essas tarefas e diferentes conectores. Eu estou falando de um conector, que pode ser um conector para banco, eu posso ter um conector para Salesforce, e ele vai criando essas tarefas de acordo com aquele conector. Se eu estou falando de um conector de banco de dados, ele vai ser um insert de uma tabela, um update de uma tabela, um delete de um item, tá?
Então, assim, são itens, são tasks que elas vão ser realizadas para aquele conector. Se eu tenho um conector que fica lendo ali os nossos itens do Twitter que são publicados, ele vai definir tarefas baseadas nesse conector. E todo o balanceamento desse cluster fica dentro dos workers. Ele vai criando essas tarefas e vai balanceando dentro desses workers que a gente definiu e instanciou dentro do nosso Connect Cluster. Tá bom? Bem, uma outra coisa que o Kafka tem também é o Kafka REST Proxy, tá? Imagina que você, cara, não quer ter o trabalho de desenvolver uma aplicação, pegar um driver, fazer todo um processo ali de desenvolver um producer, alguma coisa que vai ter que baixar plugin e tudo mais, desenvolver, ter esse trabalho, ou pior, sua aplicação de repente nem suporta essa integração com o Kafka, né? E aí, como é que a gente faz isso no Kafka, né? O Kafka tem esse Kafka REST Proxy que você consegue fazer uma chamada HTTP através de uma aplicação, através de um cliente que você tem aí, e ele vai mandar esses dados que você está fazendo esse REST para uma fila, para um tópico do Kafka. Você faz uma chamada e ele consegue injetar esses dados que você está fazendo essa chamada em uma fila, através de um cliente HTTP. Isso é sensacional que o Kafka, né, disponibiliza também de integração, tá bom? Bem, e para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai parar por aqui e a gente vai ter mais algumas rodadas aí do Kafka, tá? Destrinchando aí outros assuntos sobre o Kafka. Prometo criar um vídeo, fazer um vídeo aqui com um processo prático, alguns vídeos aqui destrinchando comparativos e tudo mais. A gente vai fazer uma aplicação de exemplo utilizando o Kafka, integrando, mostrando essas integrações do Kafka Connect aí, que são bem interessantes, tá bom? Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, me segue aí, ativa o sininho, faça parte do meu canal e tamo junto até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal. Vamos nessa.